Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o mundo, Planeta Cinema, nessa terça-feira, quente pra dedéu aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, como é que vai ser a minha conta de luz? Eu não sei como é que vai ser, mas Aqui eu vamos já em tô quase frente, porque ligado. já está quase ligado, né? Tá um calor terrível. Eu estou no bairro do Grajaú, que ainda é um bairro que tem muitas árvores e tal. Geralmente é fresquinho aqui, mas olha, hoje foi sinistro, foi sinistro. Mas estamos aqui, firme e forte, com aquela alegria de sempre, para receber o nosso convidado número 67. Quem diria que o programa já teria 67 edições? Já passaram aqui nomes tão legais, tão bacanas, homens e mulheres, batalhadores, guerreiros, pensadores do cinema. Isso é a coisa mais bacana, mais bonita, pessoas que eu admiro, como esta pessoa que está aqui ao meu lado daqui. Cadê? É daqui? Não, é desse lado aqui. Ó. Está deste lado. Do este lado, o Igor Nolasco. Igor, eu tenho um textinho aqui para te apresentar. E aí, se tiver alguma coisa de errado no texto, depois você briga comigo, tá? E aí a gente começa o nosso papo, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, mandem suas mensagens que estiver assistindo a gente ao vivo. Eu sei que a gente mudou de horário aí já tem algumas semanas. O pessoal tá ainda no trabalho, tá fazendo alguma coisa. Depois também, quem estiver acompanhando no offline, deixem seus comentários também no offline, tá bom? Sempre bacana saber o que vocês estão pensando sobre os nossos queridos assuntos que abordamos aqui no nosso programa Guia do Cinema. Tá bom? Então vamos começar. Nosso convidado de hoje ele é bacharel em cinema e audiovisual pela ESPM, atuando principalmente como crítico de cinema, colunista, colaborador em veículos digitais. Ele participa também da organização do Cineclube Fitas Brasileiras, é um dos editores do site Plano Aberto. Boa noite, querido amigo Igor Nolasco. Falei tudo direitinho Boa de você, Igor? noite. Acho que tudo confere, só talvez editor não seja a palavra mais adequada para designar o que eu faço no plano aberto. Acho que seria redator. Trabalho lá como crítico, né? Só escrevendo. Meus editores são pessoas maravilhosas que leem os catataus que eu mando para eles. Cada texto que eu escrevo é maior do que o anterior. Então, esses sim são as pessoas que merecem ser valorizadas com essa palavra. Beleza, show de bola. Cara, é um prazer recebê-lo aqui. A gente já recebeu alguns críticos de cinema aqui, até como a gente estava conversando offline. Já passaram aqui grandes nomes da crítica cinematográfica. Neuza Barbosa esteve aqui, Marcelo Janot, Daniel Schenker, Carlos Alberto Matos, pessoas que, poxa, eu admiro pra caramba. E todos eles contribuíram com muitas reflexões bem interessantes sobre as perguntinhas que teremos aqui para fazer para você também, Igor. Seguinte, essa primeira pergunta é a pergunta padrão, Igor. Eu queria saber como é que foi o seu início nesse universo audiovisual, né? Como é que você bateu no peito e falou assim, meu Deus, irei viver de cinema de alguma forma, tenho que encontrar um lugar para os meus textos, meus pensamentos, minhas reflexões, minhas pesquisas. Como é que foi o seu início? Assim, como é que você falou assim, caramba, eu vou trabalhar com isso? E uma outra questão, a sua família sempre te apoiou em todas as suas escolhas? Conta pra gente. Olha, acho que esse momento de tomar essa escolha, essa decisão, no meu caso, teve muito ligado ao momento de final do ensino médio, né, de escolha de caminho universitário. Desde muito cedo, antes dos últimos anos do ensino médio, eu já tive essa vontade de cursar o curso universitário de cinema. Então foi para essa escolha que eu me encaminhei, era isso que eu queria fazer. No momento que eu já tinha muita vontade de desenvolver essa paixão que eu tinha enquanto espectador para um lado mais profissional. Então, acho que dá para dizer que é esse o momento. Eu demorei muito tempo para realmente começar a andar enquanto crítico de cinema, se é que a gente pode utilizar essa palavra, esse termo, né? Sempre escrevi de forma muito esporádica, desde adolescente, escrevia para blog, para aqueles blogs com pouco ou nenhuma regularidade, mantidos em autogestão através de templates feitos de maneira bem parca, com o básico que a Web 2.0 tinha a nos oferecer, Blogspot, WordPress, postando coisas sobre os filmes que eu gostava, que eu não gostava. Mas depois também com o Medium comecei a escrever textos que eu tentava levar para um lado um pouco mais da crítica, mas ainda eram textos muito preliminares, né? Estão lá na minha página, eu gosto de preservar tudo que eu posso, mas começar a escrever enquanto crítico mesmo, visando uma maior profissionalização, foi mesmo só a partir do ano passado, né? Ainda estou no momento bem inicial. E minha família Show de bola. É, sempre
sempre deu um apoio muito grande em relação a essa escolha profissional, né? Tive essa benção muito grande de ter pai, mãe, família próxima, imediata e parentes um pouco mais distantes, se recebendo a notícia dessa minha escolha, conversando, se não com um franco incentivo, sempre com uma curiosidade legítima, com um apoio muito grande. Né? Sempre foi uma sorte que eu tive. Que bacana, show de bola. Sempre faço essa pergunta porque eu acho sempre que a família é importante, né? Muita gente chega aqui, Igor, e fala que a família não apoiou muito não, sabe? Foi ali meio que nos trancos e barrancos. Aí quando as coisas foram começando a acontecer, aí o apoio acaba chegando também. Que é normal também. Não só no mundo do cinema, mas também em outras profissões. E a pessoa tem que estar ali firme e forte, né? É o que eu falo para todos os estudantes de cinema que estudam, estão assim, estão sempre assistindo a gente, né? Não importa a área do audiovisual que você queira participar, né? Se você quer ser um jornalista da área do audiovisual, se você quer ser um ator de cinema, quer ser um diretor, você tem que ir ali firme e forte, pegar boas referências, né? Ter uma pitadinha de sorte, que é sempre bom ter aquela pitadinha de sorte. É que tipo aquele sal da comida, né? Tem que botar ali naquela medida bacana para poder fazer as coisas acontecerem e a gente viver do que a gente ama, né? Ou pelo menos ser uma coisa complementar que deixa a gente feliz pra caramba, né? A profissão de, às vezes, de crítico de cinema é uma coisa complementar na vida de muitas pessoas mesmo, né? Até de críticos de cinema bem famosos, né? É difícil viver da crítica, mas é super divertido, né? Fazer parte da crítica de cinema, né? Explorar os pensamentos, as reflexões. Eu acho uma, vamos dizer assim, uma profissão, né? Muito louvável, né? Tem tantos críticos brasileiros maravilhosos, né? Homens e mulheres que estão sempre escrevendo sobre cinema e eu sempre que eu posso, Igor, eu sempre estou lendo o máximo de blogs, de sites que eu consigo. Sempre, sempre. Depois que eu assisto o filme, principalmente, para debater, né? Eu acho tão interessante. O meu exercício com a crítica é esse, né? É ver o filme e depois tentar debater, né? O que eu achei daquele filme com o pensamento dos outros. E sempre vem alguma coisa para a gente poder refletir, porque às vezes a gente não pesca tudo, né? O filme ele tem muitas óticas, né? É um campo muito gigante, né? E alguns filmes ainda são mais complexos ainda nesse sentido. Então é sempre bom estar. Eu falo que a crítica de cinema com o leitor não é um duelo, né? É um jogo de esgrimas, né? Uma coisa bem elegante, cavaleira, mas cada um tá defendendo o seu, né? Uma coisa muito saudável, né? Apesar que a gente sabe que na internet muita gente não é tão saudável assim, né? Tem pessoas que defendem seus argumentos de maneira bem, né, fervorosa e tal. Então é complicado. Por isso que é bom sempre estar perto de pessoas bem bacanas, pessoal. Sempre, sempre. Ô Rafa, bota aí na tela o. Ah, pessoal, mandar um beijo aqui pro Rafa, nosso produtor, diretor, idealizador aqui do nosso Guia do Cinema. Ele está de volta depois de uma cirurgia. Rafa, muito bom ter você aqui de volta com a gente, meu querido amigo. Você fez muita falta aí nesses meses que você não estava com a gente. Espero que você esteja muito bem. Eu sei que você está bem, porque o Atlético Mineiro vai ganhar o título, então eu sei que você vai estar bem aí lá no seu Caeté, na sua querida cidade de Caeté, que eu amo tanto de paixão. Ó, a Larissa Tavares está aí com a gente. Boa noite, Larissa, para você. Quem mais está aí com a Boa gente? O noite, Alisson boa Oliveira. noite. Grande Alisson Oliveira, lá do Cineweb, meu querido amigo. O Ali eu mandei pra ele hoje o meme lá do Mads Mikkelsen cantando Dua Lipa no Druk. Ficou bem bacana, Ah, né, Ali? é? Depois você fala aí desse. Eu não Tá lá vi. no Guia do Eu Cinef. vou. Depois você vê lá. Tá lá no Guia do Cinef, o Igor. É muito engraçado. Ficou sensacional. Ó, Nan também tá aí. Boa noite, Nan. Tudo bem? Show de bola, pessoal. Vamos mandando suas mensagens aí que a gente vai tentando colocar aqui na nossa pauta. Igor, seguinte. Você escreve cinema brasileiro, cara, que eu acho que é uma parada muito bacana. Na minha opinião, eu vejo poucos textos sobre cinema brasileiro. Eu vejo poucos textos sobre cinema brasileiro. Principalmente quando não são aqueles filmes gigantescos, né? Aquele que não tem aquele marketing todo, aquela coisa toda e tudo mais. Então eu queria saber de você uma coisa. Você sente que há uma lacuna na crítica cinematográfica brasileira em relação ao cinema brasileiro? Tem poucas reflexões, textos, críticas sobre as produções brasileiras em todo o nosso território? O que você acha? Olha, acho que é tudo questão de saber aonde procurar. Tanto em relação à produção contemporânea quanto em relação à nossa história do cinema brasileiro. Né? Desde que o cinema brasileiro começou a ter uma produção mais substancial, existiu entre os canais de crítica, em jornais, em publicações, uma nesga de espaço dedicado ao cinema brasileiro.
Desde, por exemplo, Mário de Andrade escrevia crítica de cinema de vez em quando, um escritor, um poeta genial, escrevia muito sobre cinema estrangeiro e de vez em quando ele escrevia sobre cinema brasileiro. De igual maneira, Vinícius de Moraes, um outro poeta, músico genial, também foi meio crítico de cinema, escrevia para jornal, escrevia muito sobre filme hollywoodiano e às vezes sobre cinema brasileiro. Caramba, um pessoal da época do modernismo literário, do primeiro modernismo, também escreveu um pouco sobre cinema. Mas a produção escrita acerca do cinema brasileiro sempre pareceu ser minoritária em relação ao que era escrito sobre o produto estrangeiro, sobretudo o hollywoodiano, né, que desde muito cedo se impôs aí enquanto sucesso de público e também de crítica, aparentemente. Mas hoje, com a internet, né, que a gente tem uma pluralidade gigantesca, colossal, de gente escrevendo sobre cinema, de gente gravando sobre cinema, em áudio, em vídeo, como estamos fazendo aqui, gravando críticas em vídeo, que é algo que eu não consumo tanto, mas que existe e tem um espaço muito bem consolidado hoje em dia. Existem, desde não só de agora, de antes, a Contracampo, uma revista totalmente eletrônica voltada para cinema, tem textos especiais maravilhosos sobre o cinema brasileiro, comentando retrospectivas, de certos diretores, lançamentos da época. Enquanto houver cinema brasileiro, sempre vai haver gente escrevendo, pensando, falando sobre o cinema brasileiro no meio da crítica. Mas acho que é inegável, quando a gente para sopesar quantitativamente, constatar que há um déficit, não só em relação ao cinema brasileiro, né, mas em relação a produções que saem da hegemonia. Não falar tipo, qualquer coisa que não seja hollywoodiano, seria exagerar um pouco, né? Por mais que, principalmente hoje, que existe um espaço muito grande na internet para textos e vídeos que talvez não se enquadrem muito bem como crítica, mas servem talvez como um guia de consumo. Existe espaço muito grande para as publicações, vídeos, textos sobre o blockbuster da semana, sobre franquias de entretenimento multimilionárias. Nesses veículos, o espaço para o cinema brasileiro ele é pouco ou inexistente. Entre a crítica, talvez o cinema brasileiro ainda precise lutar corpo a corpo para combater com os filmes de festival internacional e mesmo os lançamentos norte-americanos. Mas há um espaço para ele, né? Em relação ao cinema brasileiro dentro do meu trabalho, foi uma escolha que eu fiz. Quando eu decidi, ok, vou trabalhar como crítico, decidi voltar o meu esforço enquanto crítico exclusivamente para o cinema brasileiro. É o que eu gosto modestamente de fazer no meu trabalho, de dar para a nossa cinematografia nacional um espaço absoluto. Lógico que dentro do que eu escrevo eu faço os meus recortes. Eu não assisto nada por assistir só por ser brasileiro. Eu assisto que eu acho que tem potencial de ser interessante, de gerar um bom texto, uma boa discussão. Adoro escrever sobre filmes que eu gosto, sempre sai aquela coisa mais animada, mais fervorosa. Não gosto de escrever descendo lenha, apesar do que às vezes acaba sendo mais forte do que a gente, mas acho que a minha maneira de escrever crítica de cinema é sempre refletindo, falando sobre o filme a partir de uma perspectiva respeitosa e, acima de tudo, sincera, né? Falar com sinceridade, escrever com sinceridade sobre o que você vê naquela obra, mesmo que o que você veja não seja bom. Acho que existe uma maneira de colocar isso elegantemente, sobretudo quando a gente fala da produção brasileira, né? Que é uma produção que, por natureza, ela já nasce sendo vista, no mínimo, com desconfiança por parte majoritária do público. Então, gosto sempre de fazer uma crítica no sentido mais construtivo. Acho que eu me excedi um pouco aos limites da pergunta, mas aproveitei o gancho para já falar um pouco mais sobre isso no geral. Perfeito, show de bola, show de bola. Você já até entrou em alguns outros assuntos que a gente vai colocar aqui, mas depois a gente vai um pouco mais a fundo em algumas coisas que você falou. Muito bacana, gostei muito da sua resposta, show de bola. Seguinte, você já escreve há bastante tempo em um veículo que tem relevância, né, no cenário de muitos cinéfilos, né? Os cinéfilos, principalmente, né, que consomem cinema mesmo, assim, todo tipo de cinema, eles procuram, né, sites mais especializados que tenham críticas diversas, né? Não só dos blockbusters, né, mas também dos filmes nacionais, dos filmes independentes, do filme lá da Filipinas, tá? Apesar que a Filipinas tem muito filme bom. Mas, assim, de qualquer forma,
Não, eu fico falando aqui, mas pô, se a gente for parar pra pensar, caramba, é mais relevante que muitos países por aí. Eu queria saber de você uma coisa. Você já teve algum. Como é que é o seu contato com o pessoal que lê os seus textos, né? Se você tem esse debate com o pessoal que lê os seus textos, e se alguma vez algum artista, ou diretor, ou diretora brasileiro veio procurar você a partir de um texto seu, ou para tentar refletir melhor sobre o que foi escrito, ou até mesmo para falar assim, caramba, por que você escreveu isso sobre o meu filme, não sei o quê. Já teve essa troca? Como é que é a sua troca com os próprios artistas, se já teve, e com o público que te lê? Olha, com o público não é tão grande, são raros os comentários que eu vejo nos próprios textos, nas páginas de publicação, ou em publicação de Facebook, de rede social. Não costuma ter muita coisa. De vez em quando tem, e de vez em quando algumas pessoas me procuram, vêm falar comigo, principalmente por mensagem privada, falando tipo, olha, às vezes até me convidando para alguma coisa super legal. Teve um rapaz que falou comigo uma vez, olha, poxa, acompanho seus textos, gosto muito, queria te entrevistar para um projeto de pesquisa. Caramba, sabe, essas coisas deixam a gente super feliz. Ou alguns elogios que a gente recebe de forma mais esporádica, tipo, compartilha alguma coisa em rede social, manda num grupo, quando surge algum assunto. As pessoas leem e falam, tipo, caramba, gostei. Isso, lógico, né? Isso pega a gente pelo lado lisonjeiro. Não tem como ficar chateado com o retorno desses. Nunca tive retornos puxando mais para a crítica negativa. Eu não sei se é por eu atingir um público mais restrito, por não chegar em tanta gente esses textos, talvez justamente por causa desse recorte sobre o cinema brasileiro, ou por não chegar a mim, assim, não chega. Com o realizador, pelo que eu me lembro, eu só tive um contato. Foram com o pessoal do filme Cavalo, foi um longa-metragem alagoano, passou, se não me engano, na Mostra Tiradentes no ano passado, e depois, seguramente, porque foi onde eu vi, passou na edição online do Festival Ecrã, já durante a pandemia, né? Se eu não me engano, foi. Nossa, não vou chutar, mas acho que foi por volta de agosto. Mas eu assisti o filme, gostei muito do filme, escrevi de peito aberto assim, uma crítica sobre o filme, sabendo de pouco ou nada sobre o contexto da realização dele, só com base no que eu assisti e captei do filme, puxando para algumas ideias que eu tive. O filme me remeteu um pouco a alguns conceitos elaborados pelo Elliot Sica, e depois os diretores do filme, que, caramba, eu não posso errar o nome deles, são pessoas super legais. É o Rafael Barbosa e o Werner Salles. Entraram em contato comigo falando, tipo, caramba, a gente viu seu texto, gostou muito, pô, achamos demais, você escreveu sobre o filme. Compartilharam lá no Facebook a imagem do filme com um trechinho da crítica. Depois saiu o livreto, eles até mandaram para cá um kit super legal com o livreto do filme, camiseta, press kit do filme, tá lá a frase lá do meu texto no livreto. Essas coisas, quando o realizador entra em contato com a gente dessa maneira mais entusiasta, foi o único contato que eu tive, achei super legal, tivemos um diálogo super proveitoso, acabei entrevistando os dois diretores do filme para o próprio Plano Aberto depois, está lá a entrevista sensacional que a gente fez junto, uma aula dele sobre cinema, sobre espiritualidade, sobre Brasil, demais, assim, sabe? Mas foi o único contato que eu tive com realizadores a partir de um texto que eu escrevi. Fora eles, nunca mais tive contato com ninguém, tanto dessa maneira mais entusiasta, mais proveitosa, quanto por crítica negativa, por tirar satisfação. Nunca tive mesmo. Até porque, como eu te falei, eu não gosto muito de descer lenha, né? Não gosto muito de escrever descendo lenha, apesar do que tem texto que eu entrego que eu penso, tipo, putz, esse aí o pessoal pode interpretar como sendo um pouco mais beligerante do que é de meu costume. Porque não tem como disfarçar, né? Eu também não gosto de passar pano. Se a gente vê o filme e não acha legal, a gente escreve, tipo, olha, não achei legal mesmo, paciência, o filme é assim, mas nunca escrevo nesse tom de ataque, né? Não acho que esse tom seja algo necessariamente ruim. Grandes críticos, grandes teóricos do cinema já assumiram essa postura mais combativa. Nossa, você vai ler os textos, as entrevistas do Rogério Ganzal sobre os filmes que ele não gosta mesmo, assim, sabe? É uma postura que determinados críticos, determinadas pessoas adotam, que eu acho legítima, mas não é muito a minha praia. Então, até esse contato de realizadores me procurarem falando, tipo, poxa, você escreveu sobre o meu filme um negócio que eu não gostei. Acho que não há tanta margem por eu ser uma pessoa mais tranquila em relação a isso. Sou tipo aquele professor bonzinho.
Aqui já teve. Eu sempre faço essa pergunta para os críticos. Tem cada história, Igor. O Sérgio Alpendre também, que é um cara que eu admiro pra caramba. Eu acho que é um dos grandes críticos de cinema que a gente tem aqui. Ele é Ele demais. falou que ele teve que fugir dentro de um festival, ele teve que fugir da pessoa, uma confusão do caramba. A pessoa queria lá tirar Ah, satisfação com ele por conta do isso. contexto dele. É a Histórias doideira. clássicas do cinema brasileiro, né? Como já mencionei aqui os Ganzella, quando saiu A Mulher de Todos, o saudoso Rubens Evald Filho escreveu um texto sobre o filme, não tinha gostado muito. Depois ele chegou no hotel lá em Brasília e disseram que o Rogério estava procurando ele para tirar satisfação. Tem histórias É, assim ao longo de toda a cronologia da nossa cinematografia, né? Acho que é natural. Quando a gente escreve sobre cinema brasileiro, que é uma indústria da qual a gente, mesmo enquanto crítico, enquanto teórico, faz parte, a gente encontra as pessoas em mostra, festival, fazem parte de nossos ciclos sociais. Esse contato mais direto, às vezes, pode acabar aquecendo um pouco as coisas, de um modo que a gente nunca vai ter escrevendo sobre cinematografia de outros países, né? Ou raramente vai ter. é verdade, verdade. O brasileiro é muito apaixonado, né? Eu sempre falo isso, né? Há muita emoção na panela cinéfila brasileira, é o que eu falo isso. Eu já vi cada coisa, Igor, já vi cada coisa, olha, complicado. Na época que eu era programador de cinema, eu tinha diretores que iam tirar satisfação comigo, diretores e diretoras. Nossa. Por que que eu não coloquei o filme em cartaz e tal? E eu explicava, né? Olha, o filme não é bom. A gente tentava, pelo menos, assim, priorizar os filmes bons. Tinha uma sala em Copacabana, né? O Cinejoia, né? Saudoso Cinejoia. Saudoso. Lá era E demais. Eu só fui lá uma vez, mas, poxa, sessão inesquecível. No Reserva Cultural, onde você foi programador, a gente deve ter se esbarrado é, várias vezes. É o cinema que eu é o frequentei muito reserva também de, aqui em É o reserva, o Niterói. reserva de Niterói, é verdade. Na verdade, no reserva de Niterói eu nem era o programador, era o parte de marketing, mas eu estava ali perto da programação também, eu fazia os filmes acontecerem de alguma forma ali, né? Porque lá era uma programação muito híbrida, né? Então entrava de tudo ali, né? Tinha blockbuster e tinha aqueles filmes mega independentes, né? Mais ótimos da mesma forma. Então era bem complexo, mas foi, pô, uma pena a gente não ter tomado um café e conversado sobre cinema. Eu adorava falar com a galera lá quando chegava, o pessoal sempre me procurava, tanto no jogo quanto no reserva. É sempre muito bom falar sobre cinema, cara, ainda mais com pessoas que amam o cinema dessa forma que a gente gosta e idolatra, né? Isso é muito bom. Nossa, ainda mais no Joia no Reserva, que como você falou, é a programação mais ampla possível. No Reserva eu já vi Guerra nas Estrelas e Lucrécia Martel. Então, assim, realmente dá É, muita margem para discussão. e fez muito bem a Niterói, né? Que já tem o Cinearte UF, maravilhoso Cinearte UF, que é cinema Demais, maravilhoso. Cinearte demais. Programação Meu escolhida a amigo dedo Paulo pelo Paulo Mata, Mata. Ele meu é amigo demais, Paulo sinto tanta Mata, falta do cinema da UF. Ah, faz uma muito falta bom. tremenda. Vamos ver aí o que acontece nos próximos capítulos aí. Vamos pensar positivo. Vamos Seguinte, lá. Igor, você acredita que parte do público ainda possui um preconceito ou até mesmo preconceito contra o cinema brasileiro? Por que você acha que isso acontece? Olha, é como a gente até já comentou antes, né? Existe, eu sinto, pelo menos, de minha parte, uma desconfiança da parcela majoritária do público em relação à produção nacional, assim, desde o samba. Não é novidade. Você vai ler textos, vai pesquisar recorte de jornal, fortuna crítica sobre cinema brasileiro, década de 20, década de 30. Essa mesma desconfiança que a gente vê hoje já existia naquela época. Então não é algo novo. Entre todos os tipos de público, entre crítica, você vê a crítica falando, tipo, vou ver essa fita brasileira, mas putz, não sei. Você vê que já fala com aquele distanciamento. Existe, assim, sabe? Hoje, no nosso cenário atual de pós-retomada, não sei nem se ainda cabe, né, nesse rótulo muito rudimentar com o contexto que a gente vive hoje, considerando que a retomada já tem aí seus 30 anos, falar em pós-retomada. Mas no contexto que a gente vive hoje, em que a parcela da produção nacional que chega ao público, e eu falo público efetivo, assim, sabe? De chegar em sala multiplex de shopping center, de cidade que não é capital. A parcela da produção nacional que chega nesses lugares é a parcela que geralmente tem o dinheiro e o poder para perfurar
o circuito exibidor que está mais interessado em passar a produção norte-americana. Então são o quê? Vamos lá, são produções majoritariamente de comédia, com atores, atrizes, cantores de televisão, as famosas Globo chanchadas, né? Ou Money chanchadas, como alguns chamam também, rótulos curiosíssimos que acho que cada um à sua maneira cabe perfeitamente. São esses filmes que chegam no pessoal, assim, sabe? E tem muita gente que vai ver esses filmes, muita gente, esses filmes fazem bilheterias estrondosas, muita gente gosta desses filmes, muita gente detesta esses filmes e utiliza eles enquanto a principal lenha para manter aceso o seu preconceito em relação à produção do país. Mas tem muito público para esses filmes. Eu mesmo, de vez em quando assisto, tem uns que eu gosto, uns que eu não gosto, mas eu acho importante assistir para saber o que está sendo feito no país e que chega nas pessoas. Porque, poxa, os cinemas brasileiros, extremamente diversos, múltiplos, filmes maravilhosos, de cada subgênero cinematográfico que você pode imaginar, vindo de cada estado do país, sendo mais narrativo, mais experimental, curta, longa, média-metragem. Mas olha, me desculpa, esses filmes eles podem até chegar ao circuito exibidor, ser exibido em cinemas que têm uma programação mais diversificada, como aqui no Rio de Janeiro, no Estação Net Rio, em São Paulo, lá no Belas Artes, em Niterói, no cinema da UF. Mas não são esses os filmes que chegam no Cinemark, sabe? Não são esses os filmes que chegam no UCI. O que chega no UCI, cara, é o filme novo do Leandro Hassum. Então a gente tem que respeitar esse tipo de produção, a gente tem que ocasionalmente assistir para saber o que está sendo feito, como está sendo feito. E por mais que muita gente utilize esses filmes enquanto o principal representativo para justificar a própria repulsa em relação ao que está sendo feito aqui, tem muita gente que ama esses filmes de paixão, que é público fiel, paga ingresso, faz a indústria circular. Isso é importante, cara. Pois quando faleceu agora o Paulo Gustavo, daqui de Niterói, cidade onde eu vivi desde sempre, onde você trabalhou aqui no Reserva, quando faleceu o Paulo Gustavo, a comoção da comunidade aqui da cidade, a comoção em escala nacional, foi uma coisa gigantesca. Inclusive, hoje, aniversário de Niterói, inauguraram 2 estátuas do Paulo Gustavo na cidade. Tamanha comoção que um ator popular desses consegue gerar em sua comunidade e para o país inteiro, sabe? Então, poxa, se parcela da população tem um preconceito justificado a partir desses filmes, esses filmes geram uma movimentação na indústria e uma movimentação no público muito grande também. Acho que isso não pode ser ignorado. Você vai perceber que eu tenho uma tendência a fugir um pouco das perguntas, então Pode, se tiver pode voando elaborar muito, da você me maneira fala como que eu quiser. volto. Relaxa, relaxa, tá ótimo. Tudo Isso, bem. tá ótimo. O Paulo Gustavo foi lá no Reserva algumas vezes. Quando eu tive lá, eu trabalhava lá, ele foi acho que 2 vezes, né? Ele lançou Minha Mãe é uma Peça 3 lá. É impressionante, assim. Ele é um carisma e o público também é um amor por ele. Ele domina a plateia em 5 segundos. Ele entrou em cada Eu sala para falar com todo mundo. escrevi. Eu Vontade. nunca escrevi sobre o filme do Paulo Gustavo, mas teve um texto que eu escrevi sobre Chanchada. Isso foi antes até de falecer, que eu coloquei, acho que no final do texto, contextualizando um pouco mais para o contemporâneo, que ele seria o mais perto que o cinema brasileiro já teria produzido de um novo Oscarito, assim, sabe? De ser um Sim, superstar do humor cinematográfico nacional. Acho que não verdade. chegamos nada tão perto do que era na época da Chanchada quanto chegamos com ele. Isso é muito importante. Mobiliza muito Com público. certeza. Com certeza. Ele desenvolveu muito também as produções brasileiras aqui, né? Abriu portas para novos talentos, né? Não só os artistas, mas também parte de produção, né? As pessoas não sabem quanto. A maioria das pessoas, infelizmente, não sabem, ou às vezes, na minha opinião, não dão valor a tantas pessoas que trabalham em um filme, né? Não é só o artista, não é só o diretor. É muita gente Demais. mesmo. É muita gente. Então, assim, eu sempre recomendo a todo mundo que está começando a escrever sobre cinema e que procure sempre a ir em um set de filmagem, né? Que busquem essa oportunidade. Para vocês terem noção de como realmente é gigantesco, assim, esse amor pelo cinema por várias áreas para fazer uma cena acontecer, um take, uma sequência. Então, assim, não é só um ator, não é só o diretor, tem um monte de gente aí por trás e viva o nosso cinema brasileiro. Você falou do Cavalo, eu recebi um release, o Cavalo vai entrar no Canal Brasil, olha que legal. Bacana que ele vai ter aí Sim, mais eu oportunidades para a acompanho eles galera poder assistir. nas redes, eu vejo tudo que eles postam, eu fico super feliz, assim. Como esse diálogo com o pessoal do filme foi tão proveitoso, tão próximo, assim.
eu acabei, assim, virando apoiador do filme. Tudo que eles postam lá eu vejo, comento. A gente, quando é um filme de circuito de festival, que a gente tem esse contato mais próximo, acho que a gente acaba sentindo que a gente faz um pouco parte da história do filme e vice-versa, né? É um contato que eu acho muito legal. Tô com muita vontade de voltar a ter esse contato, porque os últimos festivais que a gente vem tendo agora, não estou conseguindo ter esse contato tão próximo, de estar ali acompanhando os filmes, escrevendo, sinto muita vontade, mas o tempo é maldito. Ele não deixa a gente fazer tanta coisa quanto a gente gostaria. Show de bola. Vou ver se eu trago eles aqui. Vou ver se eu trago eles aqui. Quero muito conversar com Eles eles. são demais, eles têm um entendimento sobre cinema, sobre tudo, muito bom. Com certeza vão dar um programa genial, assim, super Show de recomendo. bola. Tu tem o contato deles? Depois tu me passa o e-mail se você tiver. Se você não tiver, Tudo eu vou bem. atrás deles nas redes sociais aí, a gente encara. Mas show de bola. Quero muito saber o que eles pensam. Show de bola. Lembrando que o Cavalo. Eu lembro que eu te entrevistei pro Iaí Querido Cinéfilo, o projeto que eu tenho dos cinéfilos do Brasil, lá pelo Guia do Cinéfilo, já está na edição número 543. Você é o nosso convidado número Nossa, 90 e pouco. 96, 97. Aí você falou, até você mencionou que o caraca. Cavalo ele foi o primeiro longa de Alagoas a ganhar um edital, né? Então, Sim, assim, isso é pelo que eles mesmos importantíssimo. me Isso, cara. falaram, pelo que eles mesmos me falaram, tem essa história de ser o primeiro filme de Alagoas feito por um edital. Já tinham outras produções realizadas lá ao longo da história, né, os filmes do Carlos Diegues, mas e já estava vendo uma produção de curta-metragem, parece, muito forte nesses últimos anos, graças aos editais e programas de fomento à cultura, mas de longa parece que ele foi realmente o primeiro, assim. E é um filme que flui com muita leveza, de modo que ele parece ser despojado desse aparente peso dessa responsabilidade, sabe? Ele executa tudo que ele pretende de forma muito segura. É um filmaço. Eu recomendo muito para quem quiser assistir. Para quem vai entrar no canal Brasil aí, então a oportunidade não vai faltar. Show de bola. Seguinte, Igor, o Cinderela Baiana, Igor, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. Essa é uma opinião minha, tá? Eu sempre deixo aqui bem claro, é uma opinião minha. Mas eu queria saber de você uma coisa, Igor. Na tua opinião, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Antes de responder propriamente a pergunta, você me permite fazer uma mini defesa ao Cinderela Baiana? À vontade, à vontade. Olha, eu acho que a historiografia do cinema brasileiro ainda há de fazer justiça ao Cinderela Baiana. Não, falando sério, assim, por questões históricas, de produção, tudo. O Cinderela Baiana ele era parte de um projeto maior do Antônio Paulo Galante, foi um produtor histórico do ciclo da Boca do Lixo paulistana. É, Lançou vários diretores seminais, Carlos Rachambá, produziu muita comédia erótica, mas muito filme marginal de São Paulo, um produtor histórico. Ele estava muito tempo sem produzir, ele ia voltar a produzir, e o primeiro projeto que ele escolheu foi o Cinderela Baiana, coitado, começou muito mal, né? Mas, porque, enfim, desde que o filme estreou, foi um fracasso de crítica, de público, e acabou tendo que, parece que, encerrar sua carreira de produtor de cinema por ali. Mas já, além de ter esse peso, né, de ser o filme de retorno de um produtor histórico que não deu certo, eu acho que ele segue uma fórmula que já havia precedente no cinema brasileiro. Assim. Essa narrativa da garota do interior ganhando a capital, da garota que não é ninguém virando uma estrela. A Xuxa já fez filme assim, Xuxa Lua de Cristal. Música do Barão Vermelho já virou filme assim. Bete Balanço, dirigido pelo Léo Rodrigues. É o mesmo roteiro, a mesma história. E o Galante fez o dele com o Conrado Sanches, um diretor que eu não conheço tanto. Só vi o Cinderela Baiana dele, mas parece que ele tem mais coisa. Eu estou para ler um dossiê dele que foi publicado uns anos atrás. Com a Carla Pérez do El Chão, uma escolha extremamente inusitada, mas que dá ao filme esse lado do ritmo, né, da Asha Music, que era algo que estava super em voga. Tudo bem, a maioria dos atores não são profissionais, incluindo a própria protagonista, mas eu acho a proposta super válida. Acho que o filme tem alguns momentos em que ele chega perto de atingir algo que ele planejava realizar, mas enfim, por várias dificuldades de produção, infelizmente não deu muito certo. Mas acho que o cinema brasileiro dá de fazer justiça ao Cinderela Baiana.
de resgatar ele desse lugar em que ele foi colocado de ser o pior que o cinema pode chegar. Não acho que seja nem perto. Tem muito filme brasileiro que eu acho extremamente abaixo do Cinderela Baiana. Mas também não estamos aqui para ficar descendo lei em ninguém. Em relação a essa discussão suscitada pelo filme, né, do que seria um filme bom, um filme ruim, acho que dá para dizer que nenhum filme nasce ruim, ele torna-se ruim. Né? Talvez assim, o mais chinelão dos filmes hollywoodianos protagonizados pelo Nicolas Cage, em que ele faz um policial que tem que resgatar a filha, dirigido por um ninguém, que é feito lançar em DVD. Até esse filme, ele não nasce ruim. Entre todo o processo de elaboração, produção, roteiro, filmagem, montagem, existem várias chances dele se tornar algo legal. O filme pode sair, você pode ver lá o cartaz do Nicolas Cage com o carro explodindo no fundo e falar, tipo, nossa, esse aqui vai ser xarope. Você pode assistir, você pode ser surpreendido pelo filme, você pode falar, tipo, caramba, tudo bem, o filme é ruim, mas tem um momento que funcionou bem, ou gostar do filme como um todo. Sem contar que muitos filmes que a gente considera ruins, quase como unanimidade, como por exemplo o caso do Cinderela Baiana, às vezes a gente acha, caramba, o filme é uma unanimidade, todo mundo acha ruim, esse filme é péssimo. Tecnicamente, o filme é mal fotografado, som ruim, atuações ruins. O filme pode tocar uma pessoa, pode ter uma pessoa que gosta muito desse filme. Acho que, enfim, tem sempre essa questão da subjetividade. E acho também que, tanto na crítica quanto enquanto espectadores assim, mais aficionados que somos, eu acho que pouca coisa sai de positivo de julgar filme a partir de critérios objetivos, né? Que nem você vê muita gente que faz vídeos de opinião ou mesmo textos com esse caráter mais de consumo, falando sobre filme de produção blockbuster, principalmente esses filmes de herói que agora tem zilhões de canais no YouTube dedicados a seguir de forma fidelíssima essa produção. Toda semana tem vídeo sobre o filme da semana, mas são análises que se prendem quase que exclusivamente a um boletim técnico, né? A fotografia do filme foi legal, os efeitos não foram tanto, tem esse elenco super estrelado, super legal ver eles em tela, o som foi um pouco baixo, a música estava muito alta. Eu não gosto de ver cinema assim. Eu acho que critérios técnicos não são suficientes para a gente determinar a qualidade de um filme. Senão, por exemplo, principalmente nós que moramos no Brasil, um cinema do subdesenvolvimento constantemente marcado por déficits em questão técnica, né? Hoje, lógico, estamos muito melhor do que éramos, sei lá, nos anos 60, mas historicamente o cinema brasileiro sempre foi produzido com um déficit muito grande técnico em relação ao que era produzido nos países que tinham mais dinheiro para fazer filme. Então, poxa, você vai ver um filme brasileiro da década de 50, você vai ver, sei lá, uma chanchada da Atlântida dos anos 40, 50. Você vai ver um filme do início do cinema novo, feito pelo Roberto Santos, pelo Nelson Pereira. Você fala, tipo, poxa, mas sei lá, a câmera tava meio torta, o som tava legal, os filmes do cinema marginal, você fala, tipo, vê o filme do André Tonati, a câmera tava toda torta, o filme não é bom. Peraí, sabe? Também não é assim. Cada filme tem a sua proposta e cada filme também é produto de suas limitações técnicas, principalmente em países como o Brasil. Então, enfim, eu acho que cada filme é um filme. Para mim, não existe filme inerentemente bom e filme inerentemente ruim. E acho que assistir a filmes em quantidade grande, como a gente faz, é sempre um exercício para a gente ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta dentro da nossa própria subjetividade. Acho que esse é o exercício mais legal da gente ver tanto filme, né? A gente apurar nosso gosto e ver o que a gente gosta. Show de bola, show de bola. Eu até falei, eu recebi aqui a Hilda Santiago, né, do Estação Botafogo, do Festival do Rio de Cinema. Eu falei pra ela, Hilda, se você botar o Cinderela no Odeon, naquela sessão de meia-noite que tem no Festival do Rio, vai entupir o Odeon. Vai entupir, vai dar os 2 andares do Odeon. E se você chamar a Carla Pérez, vai ser o acontecimento do ano, porque vai ficar todo mundo ali na praça, ali da Cinelândia, querendo uma vaguinha para assistir o filme. E o Cinderela vai virar também vai virar um cult movie que nem o Rock Horror Picture Show, assim, sabe? Mas eu acho que já virou, eu acho que já virou. Eu acho que já virou. E ia ser muito interessante. E esse filme também, não sei se você sabe, ele é usado em sala de aula. Alguns professores usam até para
aperfeiçoar, né? Tipo, a questão técnica e tal. Às vezes alguns não gostam, outros falam, ó, isso aqui foi interessante, mas não foi bem entendido o que queria ser feito. O que é legal também, e lembrando que o Cinderela foi o primeiro filme do Lázaro Ramos, né? Tá lá no currículo Sim. do Lázaro. Primeiro filme de um grande ator de cinema, né? Um baita de um ator, né? Um E grande a cópia estudioso do dele. filme que existe, que circula pelo menos na internet, parece que não é uma cópia muito boa, né? Pelo menos a cópia em que eu vi o filme era uma cópia bem Tem no YouTube. empobrecida, Tem no né? YouTube. Tem, mas uma Tem no cópia muito YouTube. ruim, assim. Acho É. que se surgisse uma cópia melhor do filme, já faria as pessoas verem com mais boa vontade. Mas isso é um problema também que dá para englobar o cinema brasileiro como um todo, Não, infelizmente. com certeza, com certeza. Seguinte, Igor, você acha que os críticos de cinema, com suas notas, textos, raiozinhos, bonequinhos, aquelas, aquelas questões todas, figu né? Aquelas figuras todas que aparecem, talvez até antes de ter o texto, né? Antes do texto, você acha que os críticos de cinema hoje em dia eles influenciam a ida ou não do espectador a ver um filme no cinema e agora também nos streams? Você acha que a crítica tem um poder? Olha, em questão disso de nota, indubitavelmente aquilo é algo que é maior que o texto para o leitor geral. Né? Para o leitor que segue crítica de cinema de maneira um pouco mais interessada, de querer ler, debater, conversar e ler com regularidade, é lógico que para ele a nota vai ser um dado. Mas pro grosso do público, assim, estrelinha, o bonequinho do jornal do Globo, como você muito bem colocou. Cara, quando eu era criança ali, o jornal Globo para saber o lançamento da semana, eu não ia o textinho que ficava embaixo, eu via só o bonequinho. Então, se eu falar que isso me influencia, eu também vou estar sendo um grande hipócrita de mim mesmo, porque eu sei como isso é. Mas, principalmente, como a gente estava até comentando antes, eu sinto que para estreia de semana, para lançamento de multiplex de shopping, o lugar da crítica propriamente dita vem sendo ocupado em peso por esses vídeos e textos de caráter mais opinativo, não se propõem muito bem a ser críticas, que são mais análises de opinião focadas em seguir com alguma devoção essas produções de blockbuster lançamento da semana. E, enfim, eles também dão nota, também colocam seu parecer, são profissionais legítimos, estão trabalhando com isso. E acho que, enfim, esse lugar da crítica em relação a esse tipo de produção vem sendo ocupado em peso por esse outro tipo de profissional que faz esse conteúdo que eu costumo colocar como guia de consumo. Não faço isso de maneira pejorativa, inclusive. Faço mais porque eu acho que designa melhor o que esse tipo de conteúdo é. Porque são realmente pessoas que falam, É, tipo, estreia da semana, vale ou não a pena ver, vale a pena não gastar ingresso. Crítica de cinema também é um pouco isso, já foi mais. Hoje em dia, eu sinto que, enfim, se enveredou por um caminho um pouco mais diferente. Não hoje em dia, né? Já de algum tempo. A gente analisar historicamente, para contextos além do é, Brasil. hoje em dia tem os Instagramers, né? Tem um monte de gente fazendo conteúdo, né, voltado para Tem cinema. o. Aquele conteúdo miojo que eu chamo. Conteúdo miojo de 3 minutos, sabe? Ó, Em 3 isso é minutos ali tu bom, fala isso é de bom. 500 filmes. Isso é Fala de bom. 500 Mas filmes em tem 3 vários. minutos. E às vezes não só isso. Às vezes vídeos no YouTube que o cara fica ali meia hora, 40 minutos, uma hora, falando sobre o trailer do filme do Homem-Aranha. Beleza. O cara É, tá ali fazendo o trabalho dele. Tem um público em peso que é, tá ali comparecendo para ver o que ele acha do trailer do Homem-Aranha. Mas tudo é isso não válido. tá tão Tudo é alinhado. Tudo válido. é válido. Tudo é Tudo é válido. válido. Tudo é Só válido. que para mim, tipo, o público que tá ali na espera da estreia da semana do cinema do shopping é o público que vai para esse cara que faz o vídeo do Homem-Aranha. Não é o público que vai num site de crítica de cinema ler uma crítica de cinema. Então acho que em relação ao que a gente produz de crítica de cinema, do que a gente lê também, a nota para nós é mais um dado do que o principal, do que é, por exemplo, para esses outros públicos, sabe? Eu, por exemplo, quando leio crítica de cinema hoje, para mim a nota é algo irrelevante. Eu gosto de ler o texto. Até no que eu produzo. Hoje, cada vez mais, eu publico texto sem nota. Assim. Às vezes os editores até perguntam, pô, vai sem nota? Eu falo, vai sem nota. Eu não sei que nota eu quero dar. O que eu acho que o filme está no texto, sabe? E o resto são secos e molhados. Eu gosto de textos sem nota. Eu gosto de ler as palavrinhas. Eu sou um leitor. Eu gosto de Eu ler o também. que. Eu Eu gosto também. de duelar o meu refletir. É o duelar o refletir. Só a nota não vai duelar nada comigo. Né? Porque às vezes eu Eu também não sei gosto de que que. nota eu dei pro filme que eu vi. Eu não sei.
É complicado Nem mensurar eu. isso, né? É complicado. Como é que eu vou me basear? Ah, vou dar 6,5. Eu já vi a nota, cara, 6,75. Como é que a É, pessoa dá tem, 6,75 num filme? tem gente Eu que não faz, sei. principalmente nessas redes sociais para discutir cinema, como o Letterboxd, por exemplo, às vezes tem ali uns textos que você vê que o cara coloca a nota quase como uma média aritmética, assim, de colégio, sabe? É, Iluminação, dá nota 6, fotografia, nota 8,5, e aí, sei lá, aí tem direção, uma média, nota né? 9, e a média geral do filme é 7,63, sabe? Para mim, o cinema não é um bingo, então eu não gosto de É, ler esse tipo de texto e nem nem muito escola menos de de samba, né? escrever, sabe? Nem escola de Nem escola samba. de Escola de samba. samba é sensacional, mas cada um no seu quadrado, sabe? O cinema para mim não é assim. É verdade, é Então, verdade, é verdade. Não, não, é muito. Olha, tem umas paradas que eu vejo e. Olha, é muito complicado. Às vezes, quando eu vi essa de 6,75, a primeira coisa que veio foi aquele cara que narra as notas, que é muito bom, né? Ele é sensacional. Aquele cara, nota 9 ponto, não sei o quê. A primeira coisa que eu pensei foi é nisso. Falei, quase eu adoro ver. isso. Eu gosto É mais das. quase isso. No cara de samba, eu gosto mais das notas, às vezes até do que ver o desfile, que eu acho aquilo ali sensacional, cara. Eu acho aquilo ali Não, sensacional. é um evento. Poxa, É um evento. principalmente quando eu era mais novo, a gente se reunia com família em volta da televisão para ver a apuração, como se fosse um jogo de É futebol. verdade. Só a Verdade. tabela com as notas sendo preenchidas. Aquilo E os mobilizava mais fogos, gente para fogos de família do que ver um artifício. desfile. Pois Fogos de é, sabe? artifício, não, Não, era mais é que jogo de demais, é futebol, vários jogos demais. de futebol, sensacional. Pô, bacana. É E falar nisso, demais. pessoal, tem vários filmes sobre escolas de samba, sobre até samba enredos também disponíveis aí na filmografia brasileira, é só vocês pesquisarem. Tem muita Nossa, coisa demais. bacana. Lá no Demais, Joia a gente demais. exibiu um filme, um documentário sobre a Mangueira, muito bacana, muito bonito mesmo. Agora esqueci o nome, eu acho que era alguma coisa em verde e rosa. Até o Nelson Sargento, cara, que morava em Copacabana, no Olha, saudoso Nelson Sargento, ele foi lá, cara. Ele foi lá na cara, sessão e tal. demais, demais. Foi muito legal, cara. Foi muito, muito legal. Tem também Damas do Samba, lembrei agora, um documentário que a gente exibiu lá. Se eu não me engano, é da Suzana Lira esse documentário, se eu não me engano. Posso estar errado aqui, mas também Damas do Samba. Tem muita coisa bem bacana, assim, ligado, né? A essa parte tão bacana, Demais. né? Da nossa Essa é uma cultura, né? parcela do cinema brasileiro que eu acho fundamental, assim, sabe? Quando o cinema brasileiro ele se volta para aspectos inerentes da realidade, da experiência brasileira. Poxa, eu estava até vendo para pesquisar para o projeto que eu vou fazer. Nem sei se eu poderia estar falando disso, onde eu vou falar, porque tem que recomendar esse filme para todo mundo, que é um curta-metragem, cara, de 65 sobre o Carnaval da Vila Isabel, chamado Nossa Escola de Samba, um filme produzido por Thomas Farkas, um cineasta, um produtor de cinema fundamental da história do cinema brasileiro. É um curta no estilo documentário social, que era algo extremamente prolífico na cinematografia nacional dos anos 60. E é um filmaço, assim, sabe? Um curta-metragem sobre escola de samba e um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E, cara, toda a produção de longa-metragem, curta-metragem, média-metragem do cinema brasileiro, sempre que ele se volta para esses fenômenos populares, como é o carnaval, existe uma chance muito grande dele achar algo legal ali. Então, é sempre uma parcela da produção nacional que eu vejo com muito interesse. Show de bola, show de bola. Igor, você já está quase chegando ao fim, já tem já 50 minutos já quase de programa, e viu como passar Caraca, rápido? já? Nossa, demais. Aqui passa rapidinho, rapaz, aqui passa rapidinho. Já está quase chegando no final, mas tem mais uma perguntinha aqui para você antes da gente ir pro Boomerang Cinéfilo, que aí é mais rapidinho também. Seguinte, o filme Tropa de Elite, Igor, são um dos mais badalados longas-metragens do cinema brasileiro, né? Grandes bilheterias, grande parte do público saudando o Capitão Nascimento, né? E suas lutas, aquelas coisas todas lá. O Tropa de Elite 1, inclusive, ganhou um grande prêmio do cinema brasileiro, todos nós cinéfilos conhecemos, que é o Urso de Ouro em Berlim, né? Das mãos do presidente do júri no ano, né? Que era o Costa Gravas, um diretor que todo cinéfilo sabe tem uma filmografia muito ligada a filmes com temáticas dos direitos humanos, né? Sempre tem uma questão de direitos humanos embutida dentro do seu filme. E aí, Igor, algumas pessoas acham que o Tropa de Elite ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu quero saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O cinema tem essa força, Igor? Você sabe, Rafael, eu já escrevi, foi até para um portal que não existe mais, mas
Os textos eu preservei tudo na página do Medium, tá tudo lá. Escrevi uma vez para esse portal um texto sobre o Tropa de Elite, justamente através dessa chave, né, de pensamento, sobre se a mensagem ou se a mensagem do filme, social, política, ou a má interpretação da mesma teria gerado consequências duradouras dentro da vida pública brasileira. Hoje em dia eu nem sei mais o que pensar sobre isso, já tive opiniões extremamente assertivas em vários sentidos sobre essa questão. Hoje em dia nem sei mais o que pensar. O Brasil é um país tão doido que muda de formas tão drásticas, com uma velocidade tão grande. É muito difícil a gente fazer um olhar retroativo sobre um filme que mal tem 20 anos ainda, né? E sobre os impactos que ele teve na nossa vida política dentro de um ciclo que não terminou. Então, eu realmente não sei o que pensar. Eu sinto que eu estou em minoria entre os meus colegas hoje, mas eu ainda tenho algum apreço pelo Tropa de Elite, quanto do primeiro filme quanto do segundo filme. José Padilha à parte, né, a discussão em relação ao diretor para mim é maior do que os filmes, apesar de ser parte fundamental deles. O que eu mais gosto dos filmes do Tropa de Elite é de assistir eles enquanto um retrato do Rio de Janeiro, assim, sabe? Eu acho que o estilo de filmagem do Padilha se enquadra muito bem, aquela fotografia saturada, né, bem característica daquele momento do pós-retomada, aquela câmera na mão, os diálogos extremamente fluidos. Eu acho que isso tudo, e claro, a discussão política, social, acerca do que acontece nas comunidades, de como funciona a polícia. Eu acho que o conjunto de todas essas coisas, eu acho que principalmente a maneira como os diálogos funcionam, torna esse filme extremamente proveitoso de se assistir para pensar o Rio de Janeiro. E estudar, pensar, assistir o Rio de Janeiro é algo que eu particularmente gosto muito. Sobre o poder do cinema em relação à pergunta sobre a capacidade do cinema de passar uma mensagem política, né? Olha, para mim tem. Não é só para mim, sabe? Se eu faço tipo, não tem, eu estaria discordando com o Sergei Eisenstein. Não é uma pessoa fácil de se discordar. Então, pois sabe? Poxa, desde os grandes mestres soviéticos que faziam filmes maravilhosos, como o caso do próprio Eisenstein, fez Outubro, que é um filmaço, A Greve, Encoraçado Potemkin, em certos aspectos até o Alexandre Neves, que o Ivan Terrível Parte 1, são filmaços que independem da inclinação política do espectador, mas foram filmes feitos sob o regime de propaganda, sabe? Foram filmes encomendados. O Ivan Terrível até foi uma encomenda que não deu certo, que gerou consequências gravíssimas para o próprio Eisenstein, né? Porque a encomenda meio que só estava culatra, depois ele teve questões que precisou sair da União Soviética. Eu acho que isso já vai além da questão que a gente está discutindo agora. Mas, cara, se figuras como Lenin e Sergei Eisenstein já viam o poder do cinema enquanto um veículo para passar uma mensagem, quem somos nós para discordar, sabe? Principalmente o Eisenstein, que é um teórico de cinema genial e fundamental para o cinema enquanto técnica, enquanto arte, enquanto intelectualidade, enquanto teoria. Cara, assim, é algo que está no cinema desde que o cinema começou a se desenvolver. Então, eu acho que o filme passa uma mensagem, o filme pode causar uma mudança social. O filme do Griffith, Nascimento de uma Nação, foi responsável pelo ressurgimento da Ku Klux Klan, que era uma organização que, àquela altura do campeonato, já estava adormecida ou definhando, acabou ressurgindo com força total a partir da propaganda, se podemos dizer, que o filme fez acerca da sua imagem, sabe? A partir dali que ela adotou aquele visual, com aquele capuz branco, o formato cônico. É um filme, uma obra de arte, de ficção, baseada em um livro, feita por um diretor sensacional, que é o Griffith, que teve impactos reais e duradouros na vida real. A Ku Klux Klan existe até hoje, existe, continua existindo, porque no começo do desenvolvimento maior do cinema narrativo, chegou o D.W. Griffith, um cineasta fundamental para a história do cinema, e fez um filme sobre a Ku Klux Klan. Então, você pega o caso como, por exemplo, o do Griffith com o Nascimento de uma Nação, o caso do Eisenstein com os filmes que ele fez sob encomenda do regime soviético. São filmes que tiveram impactos duradouros no microcosmo e no macrocosmo.
Então, sim, o cinema passa uma mensagem, o cinema pode ser capaz de influenciar a vida política do país ou do mundo. Para mim, isso é algo bem claro, tanto pelos precedentes históricos, quanto pela discussão que a gente pode ter acerca disso, pelas reflexões que a gente pode fazer. A minha reflexão é de que sim. Beleza. O Igor, agora a gente vai passar pro Boomerang Cinéfilo, que é. Lembra daquele programa da Marília Gabriela? Que ela fazia uma pergunta, a pessoa respondia com uma frase, com um pensamento? Não Sim, sei se você lembra. sim. Então, Claro. Já agora posso essa avisar parte que do você viu que programa. eu sou uma pessoa meio prolixa, talvez eu falhe um pouco nessa objetividade. Mas eu vou tentar me manter dentro da Tá brincadeira. bom, vamos lá. Seguinte, Igor Nolasco, o que mais incomoda um crítico de cinema? Filmes inexpressivos. Filmes inexpressivos. Igor Nolasco, indique um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Eu vou manter a indicação que eu fiz anteriormente, que é o Nossa Escola de Samba, o curta-metragem de 1965, produzido por Thomas Farkas. Essa vai ser a minha indicação. E agora, Igor, a última pergunta do programa, a pergunta mais difícil que eu faço para meus convidados. Uma pergunta extremamente bem elaborada, assim, é pior do que aquelas questões do IME, do ITA, nos vestibulares aqui no Brasil, que é a seguinte: Igor Nolasco, seu filme favorito com Nicolas Cage? Ah, mas essa é fácil. Eu vou te dar a mesma resposta que eu te dei quando a gente fez a entrevista por escrito. Também foi a mesma resposta que o Sérgio Alpendre deu aqui no programa gravado, mas como tem o registro da minha resposta antes, sabe que eu não fui influenciado, que a minha resposta é a É mesma. verdade, é É verdade. o Serpente do Brian De Palma, que é um filmaço do Brian De Palma, e para mim é o papel mais interessante do Nicolas Cage. Para mim ele está ótimo no filme. Brian De Palma que fez aniversário essa semana aí, pô. Eita, Parabéns, De pô, nem Palma. vi. Grande, Nossa, grande que De Palma, mancada. baita Nem baita mandei pra ele diretor. no Facebook, que mancada. Putz. De Palma, se você assistir esse programa algum dia, saiba que, cara, você mora no coração de muitos cinéfilos e cinéfilas, Ó, cara, de de todo o muita planeta. gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição para o cinema, tá? O senhor é muito fera, De Palma. Grande De Palma. Um dos últimos filmes que se eu não me engano, que eu exibi lá no Joia, antes da minha saída, foi um documentário sobre o Brian De Palma. Foi Muito o filme bacana dirigido também. pelo Nicholas Refn, né? É o De Palma, eu acho que veio pro Brasil. Acho que o título é esse, internacional também é esse, se eu não me engano. Mas é um diretor emblemático. Para quem não conhece, pessoal, vai lá no IMDb, procure os filmes. Pode Ah, assistir a tudo. Eu acho que o é cara é genial impossível não em todas conhecer as épocas. É impossível não conhecer o Brian De Palma. Eu acho que, pelo menos, um filme dele, qualquer filme solto que seja, faz com que ele seja meio que uma unanimidade, assim, sabe? Mesmo quem nem sabe quem é o Brian De Palma, não viu os filmes, mas a pessoa fala, tipo, você gosta do Scarface? A pessoa fala, pô, foda, adoro o Scarface. A pessoa gosta do filme do Brian De Palma. O Intocáveis, gosta do filme do Brian De Palma. Missão Impossível 1, é um filmaço e É é um maravilhoso. filme do. E é totalmente um filme do Brian De Palma feito com orçamento de blockbuster, que eu acho que é um negócio É, absurdo, que nem o Missão pra Marte, né? O filme que ele fez pra Disney. E o filme é dele, assim, é, sabe? Que é. hoje a gente vê, por exemplo, poxa, esses diretores autorais que são os queridinhos dos festivais, que aí o filme é indicado no Oscar, ganha o Oscar, e chega a indústria hollywoodiana, passa a mão aí no diretor, e aí o cara vira meio que um zumbi, fica fazendo aqueles filmes genéricos ali de estúdio. Cara, o Brian De Palma, os filmes de estúdio, o filme que ele fez pra Disney, filme que ele fez com Tom Cruise, são todos filmes que têm uma mão muito forte dele ainda. Acho que é isso que torna ele, pô, um diretor sensacional, assim, sabe? O Ele é fato de qualquer filme espetacular, ele é dele, com qualquer espetacular. orçamento, qualquer contexto, mesmo que tiver mão de produtor, mesmo se ele não tiver o corte final, ainda é um filme do De E ele é Palma e referência, né? ainda vai ser um Ele é filmaço. referência para vários cineastas, né, Igor? Ele é referência. Eu já vi vários Claro, cineastas citando o Brian De Palma, entendeu? Vários cineastas. Eu já vi tem que ser, porque, pô, Scorsese, Spielberg, todo mundo cita o Coppola, que eles são ali meio que contemporâneos, né? Então, assim, sim, eles total. também, eu acho que eles se conheciam já antes de todo mundo fazer sucesso. O Spielberg e o De Palma, eu sei que já se conheciam já há bastante tempo. Jorge Lucas também era dessa Era turma. uma Olha só. turma, né? Era a turma lá da Nova Hollywood, era todo mundo meu amigo. E tem até a história de que acho que foi o. Não sei se eu vou estar contando certo agora, mas acho que o Brian De Palma que falou pro George Lucas tirar o letreiro lá do primeiro filme do Guerra das Estrelas. Isso tá uma porcaria, tira esse negócio. Tem uns Então tem essas negócios aí, tem uns histórias aí. negócios. Tem bacana demais, cara. Cinema é muito divertido e essas curiosidades também
fazem nosso amor só aumentar. Igor, estamos chegando ao fim, cara. Podia ter aquela musiquinha, aquele sonzinho do Jô Soares, quando acabava a entrevista era boa, tinha aquele Sim. Pô, cara, foi sensacional, cara. Foi sensacional. Muito obrigado, cara, por você estar aqui e você Pô, eu que também agradeço pelo disponibilizar o seu convite, tempo, nossa, cara. pô, Eu adorei, foi cara, demais. adorei. Eu refleti muito, não só. Já tô refletindo já sobre algumas questões que você falou, vou refletir ainda mais, porque eu sempre revejo os programas, porque aí como espectador mesmo, para poder refletir ainda mais sobre o que meus convidados estão falando. E, cara, muito obrigado, cara. Continua sendo esse cara aí mega inteligente, esse cara estudioso. Eu vejo que você deu várias referências muito bacanas, não só sobre o cinema brasileiro, mas também do cinema mundial. Muito obrigado, cara. E continua sendo esse cara aí nota 1000, pesquisando, escrevendo sobre cinema, que eu tenho certeza aí que sua carreira vai decolar cada vez mais. Bota aí, fala pro pessoal onde pode te encontrar, no Instagram ou lá no Plano Aberto. Conta aí pra gente onde o pessoal pode te encontrar. Pô, primeiro eu queria agradecer demais por esse elogio mais que lisonjeiro, que eu nem sei se eu mereço, mas aceito de bom grado. Cara, escrevendo sobre cinema com regularidade é no Plano Aberto, planoaberto.com.br. É, sempre que dá, estou ali escrevendo sobre cinema. O último texto que eu publiquei por lá foi uma crítica do filme do Marighella, se não me engano. E coluna mensal na revista Badaró, uma revista digital interdisciplinar, que trabalha muito com jornalismo em quadrinhos, mas tem espaço para várias colunas. Eu tenho uma coluna lá escrevendo espécie de crônicas sobre cinema. Era quinzenal, mas agora, por questão de tempo, está mensal. Esse mês agora deve sair, agora semana ou na próxima. Revistabadaró.com.br, estou lá uma vez por mês. Trabalhos esporádicos em outros veículos, de vez em quando colaborando aqui e ali. Se você vê no site do Museu de Arte Moderna aqui do Rio de Janeiro, precisar meu nome, tem texto meu lá. No Cine Limite, uma plataforma genial que está fazendo um trabalho super legal de fazer retrospectivas online do cinema brasileiro, uma fortuna crítica, com textos complementares incríveis, vídeo ensaios. Escrevo para lá de vez em quando, tem alguns textos meus lá. Rede social, quase tudo meu você encontra com Igor Nolasco, letra R e letra M. Igor Nolasco RM, em Twitter, Facebook, Instagram, Letterboxd, acha, tá tudo assim. E se não tiver assim, tá como Igor Nolasco. Mas é raro porque geralmente esse usuário já foi pego por outra pessoa. Então, quase tudo assim. Acho que eu não deixei nada importante de fora. Tem o Medium, né, que eu uso para postar coisas mais esporádicas ou textos para lugares que não existem mais. Igor Nolasco, rm.medium.com.br. Acho que é isso. E, pô, agradecendo de novo pelo convite, foi demais. A gente até tá falando antes de entrar aqui. Pô, programa que já passou, o João Luiz Vieira, Sérgio Alpendro, Paulo Mata, tanta gente legal, a Hilda, como você falou. Pô, você sente quase como você estando passando ali pelo jogo, pelo depoimento do MIS, sabe? Você vê a galera que passa por ali, você tem uma responsabilidade. Mas agradeço demais pelo convite, de estar aí compondo esse quadro com tanta gente legal, com você também. Pô, uma entrevista super divertida, super descontraída, que passa voando, assim. Espero que não tenha ficado muito longa para o pessoal que está assistindo de casa ou que vai ver depois, mas Não, enfim. ficou ótimo. Perdoem pelo fator prolixo. Que isso, foi ótimo. Muito obrigado, Igor, pela presença. Pessoal, obrigado a todo mundo que compareceu aí. Eu vi um monte de mensagem aparecendo. O Reginaldo Heitor teve aí, o Alisson. Um monte de gente apareceu aí, mandou mensagem. Muito obrigado pela audiência. Você que está vendo offline, depois vocês assistem lá as outras 66 entrevistas, estão todas disponíveis lá no canal do TV Caeté e também do site Big Cine, tá bom? E então é isso. Terça-feira que vem aqui a gente está de volta às 7 horas com mais um convidado, nosso Guia do Cinéfilo. Um beijo, lindos filmes para vocês ao longo dessa semana maravilhosa e viva o cinema. Valeu, Igor, tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.